E aí, meninos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos iniciar, nesse nosso segundo vídeo de hoje, os nossos estudos sobre civilização grega, antiguidade ocidental. E aí, nós vamos trabalhar esses dois últimos módulos da frente A do segundo livro de vocês, módulo A7 e A8, Grécias, períodos pré-homérico e homérico, são os dois primeiros períodos da civilização grega. Tudo bem, meninos? Então vamos lá? Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar alguns aspectos gerais, algumas questões introdutórias sobre civilização grega. Qual o objetivo dessa questão? Essas questões são importantes que vocês saibam, meninos, porque às vezes são conceitos, são palavras que aparecem nos enunciados das questões de vestibular e você fica, professor, mas o senhor não falou o que é Hélade, eu nunca ouvi falar o que é Cíclade, a questão... Aqui então a gente vai primeiramente trabalhar um aspecto geográfico dessa região que é a Grécia Antiga, tá? Então vamos começar pela questão da localização. Dá uma olhada nesse mapa aqui para vocês entenderem. A Hélade é a parte continental da civilização grega. Então, o que nós temos, essa região, acompanhe com o cursor aqui, por favor, é a região da chamada Península Balcânica. A ponta aqui, o extremo sul da Península Balcânica, corresponde à Grécia, inclusive na atualidade e no mundo antigo. Então, essa parte continental é o que a gente chama de Hélade, que é a Grécia continental. Nós temos também a chamada Cíclades. Aqui nessa região do Mar Egeu existem centenas de ilhas que foram ocupadas pelos gregos antigos. Então essas ilhas do Mar Egeu recebem o nome de Cíclades. Então a parte insular das ilhas gregas é chamada de Cíclade. Nós temos a chamada Magna Grécia, que é a parte sul da Itália, que foi ocupada também pelos gregos durante esse período da sua civilização. Então, a Magna Grécia corresponde a essa parte sul da Península Itálica que foi ocupada pelos gregos. A Ásia Menor são as colônias gregas que foram fundadas aqui nessa área onde hoje corresponde à Turquia. Então, você tem 4 grandes regiões: a Hélade, a Cíclades, a Magna Grécia e a Ásia Menor. Então, nós temos aqui uma questão de localização. Outra questão que nós temos que observar é que a geografia da Grécia ela é muito diferente de outras civilizações do mundo antigo que nós estudamos até agora. No Egito e na Mesopotâmia, nós temos a disponibilidade de grandes cursos d'água e de solos férteis. Na Grécia, nós vamos observar que há um terreno rochoso, montanhoso, Ou seja, a agricultura ela não se viabiliza em larga escala nessa região. Não significa que os gregos não desenvolveram a agricultura. Sim, eles tinham algumas áreas, em algumas regiões específicas, o desenvolvimento da agricultura. Mas, de certa forma geral, a posição geográfica da Grécia e o seu litoral extremamente recortado faz com que a Grécia tenha uma vocação natural para o desenvolvimento do comércio. Então, mais uma vez, vamos olhar o mapa. Está vendo aqui as setinhas que mostram as rotas comerciais dominadas pelos gregos. E aqui no canto nós temos na legenda alguns produtos que eram comercializados pelos gregos com outros povos, com os fenícios, com os egípcios, com os persas. Então, sempre frisando, essas civilizações elas não viviam isoladas. Elas estavam sempre em contato com outros povos ali daquele mundo antigo. Tudo bem? Beleza? Então, nós falamos da localização, falamos da característica geográfica, do relevo e solo da Grécia. Agora nós vamos falar da questão étnica, a formação do povo grego. O grego, o heleno também conhecido, com outro nome que se dá ao grego, é resultado da fundição de 4 povos, dóricos, jônicos, eólicos e aqueus. Cada um desses povos tem uma determinada contribuição para essa civilização. Por último, nós vamos falar da questão da periodização, dos períodos
da civilização grega. Como uma civilização que vai se desenvolver em muitos séculos, né? A história divide em etapas. Nós temos o período cretomicênico, também conhecido como período minoico, ou também conhecido como período pré-homérico. Então, olha a quantidade de nomes para o mesmo período. Civilização cretomicênica, período minoico ou período pré-homérico. Inclusive, é o primeiro período que nós vamos estudar. Nós temos o período homérico, que é caracterizado pelas invasões dóricas, né? O período arcaico, que é caracterizado pela formação das polis e da filosofia, inclusive, e o período clássico, que é o período de apogeu da civilização mesopotâmica. E tem mais um período que é o período helenístico, que é o período da dominação macedônica. Então, olha a quantidade de periodizações que nós temos. Então, fique atento à questão das nomenclaturas. Fique muito atento a isso. Tudo bem? Vamos lá. Civilização cretense, período minoico ou pré-homérico. É a mesma coisa. Pré-homérico, civilização cretomicênica ou período minoico. Esses três nomes é o mesmo período, é o início, a fundação da civilização grega. Tá? A Península Balcânica começou a ser ocupada por volta do ano 3000 a.C. pelos pelágios, né? Povos ali de economia agropastoril, divididos em várias tribos e vários clãs, né? Na ilha de Creta, por volta do ano 1700 a.C., se desenvolveu uma rica civilização. Então, mais uma vez, eu vou mostrar no mapa. Creta é essa ilha aqui, acompanhem com o cursor. Então, na ilha de Creta, nós temos uma civilização que vai servir de base para a formação da civilização grega. Eu vou usar um exemplo para você entender. A gente estudou a Mesopotâmia. A civilização suméria ou sumeriana, ela serviu de base para a formação de outras civilizações ali da região. Então, um processo muito parecido com esse desenvolvimento da civilização grega. E detalhe, nesse período, o cretomicênico ou pré-homérico, como você queira chamar, é uma civilização que tem fortes traços da presença da cultura oriental. Nós vamos falar daqui a pouco da questão da organização política e você vai observar isso, beleza? Então, essa civilização, ela se desenvolve por volta do ano 1700 a.C., uma civilização que tinha como base o comércio marítimo. A cidade de Creta, a ilha de Creta, ela influenciava, tinha forte domínio econômico sobre outras cidades gregas daquele período. Inclusive, a lenda do Minotauro, ela foi criada, né? A mitologia do Minotauro, ela foi criada justamente para explicar essa dominação. Depois a gente, em um outro momento, até posso trabalhar essa questão da mitologia com vocês, tá? A história, seja ela do ponto de vista mitológico ou arqueológico, aponta que foi durante a gestão do rei Minos que a civilização de Creta alcançou o seu ápice de poder, né? E toda a organização social, política e econômica de Creta girava em torno do Palácio de Knossos, que é um complexo esse aqui, né? O que seria o Palácio de Knossos, ele não existe mais, vou explicar por que ele desapareceu daqui a pouco, né? Mas o Palácio de Knossos, ele funcionava como, além de palácio, templo religioso, armazém, observatório astronômico. Templo religioso, armazém, palácio e observatório. Lembra o que? Lembra um zigurate. Não tinha, né, a mesma forma de pirâmide escalonada que os zigurates possuíam, mas lembra muito na sua função e na sua estruturação os zigurates. Por isso que eu falo dessa proximidade, né, dessa presença muito forte dos elementos da cultura oriental aqui especificamente. Beleza? Tudo bem? Aqui, se você for a Creta hoje, né, o que sobrou do Palácio de Knossos foi justamente essa parte aqui, um muro ali, né, os alicerces do palácio. Inclusive aqui nós temos a figura do touro, né, que é o animal símbolo dos cretenses. Então, o que seria essa lateral aqui, né? É essa parte aqui que sobrou. Tá vendo aqui, né? Eu estou passando o cursor. Esse muro lateral do palácio que foi destruído por um
cataclisma, foi um maremoto aqui, eu vou falar dele daqui a pouco, tudo bem? Vamos voltar aqui no slide anterior. Você então tinha um regime monárquico que era sustentado por uma elite de comerciantes, por isso a gente pode usar o termo talassocracia, né? Talasso, mar, cracia, governo, comerciantes do mar, né? Esses comerciantes, eles controlavam as rotas comerciais e garantiam então o esplendor, né, econômico dessa civilização. Os cretenses chegaram inclusive a fundar colônias, como por exemplo a cidade de Troia, que foi uma colônia fundada por Creta, tá? A monarquia, né, o Vanax, que era o título dado ao rei de Creta, parecia muito com o modelo oriental de governo, né? Porque o rei era chefe político, chefe religioso e chefe militar, né? Então, seu papel era interpretar os sinais das divindades. Muito interessante essa questão aí. Mais uma vez, aquela questão da aproximação com a cultura oriental, né? Então, como eu disse, o rei era chefe militar, sumo sacerdote, cuidava dos rituais religiosos. Uma outra característica, essa aqui cai demais nas provas de vestibular, porque é uma exceção em relação ao mundo antigo de uma forma geral, é que a questão em Creta, você tem uma participação efetiva da mulher na sociedade, né? Então a mulher, ela desfrutava de uma liberdade de que isso não acontecia em outras culturas. Nas outras culturas do mundo antigo, a mulher sempre estava submissa à figura masculina. Como é que os estudiosos chegaram a essa conclusão? A principal divindade dos cretenses era uma divindade representada por uma figura feminina, a chamada deusa Grande Mãe, que representava a fertilidade, né? E também a proteção da família, né? Do núcleo familiar. Os cretenses desenvolveram dois sistemas de escrita, a linear A e a linear B. O desenvolvimento da escrita está associado ao desenvolvimento da atividade comercial, do comércio. Então, a escrita, ela favorece, né, esse processo de registro, enfim, que é importante para a atividade comercial. E por volta aí de 1400 a.C., nós tivemos uma catástrofe climática ali, natural, que fez com que Creta fosse fortemente abalada, né, e possibilitou a dominação de uma outra cidade, que é a cidade de Micenas, que foi um maremoto. Então, um tsunami varreu a ilha de Creta e isso enfraqueceu essa civilização e possibilitou o domínio daquela região por uma outra cidade, que é a cidade de Micenas, né? Então, nós vamos, no próximo vídeo, continuar falando aí de período pré-homérico, dando ênfase à cidade de Micenas. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.